Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos fazer uma oração ao Senhor para nos pormos nas suas mãos nessa manhã. Bendito Pai Celestial, somos muito gratos por esta nova manhã em que nós estamos na Tua presença. Obrigado, Pai, pela oportunidade mais uma vez de participar dessa ceia bendita, fazendo lembrança do Senhor Jesus Cristo e renovando a nossa fé, a nossa comunhão com Ele, no sangue e no cálice, no pão. Queremos te pedir agora que novamente o Teu Espírito possa nos conduzir a toda a verdade. Nós confiamos no Teu Espírito Santo, nós descansamos na Sua graça, no Seu poder, na Sua sabedoria, para Ele nos guiar, nos conduzir e nos introduzir em toda a verdade que está em Jesus Cristo. Amado Pai, nesses dias temos falado do Espírito Santo de Deus. Nos ajuda, pelo mesmo Espírito bendito, a nos entendermos a pessoa e a obra do Espírito, não simplesmente para ter informação teórica nas nossas mentes, mas para realmente confiar no Teu Espírito Santo com todo o nosso ser. No nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados, ontem estivemos falando sobre o ministério do Espírito Santo. E se pudermos resumir de alguma maneira o que falamos ontem, diríamos que a obra do Espírito Santo é essencial para o nosso conhecimento, para nós sermos discípulos de Cristo, para sermos conformados à imagem do Senhor Jesus Cristo. Sem o ministério, sem a obra, sem o ministério do Espírito Santo, para nós seria impossível sermos conformados à imagem de Jesus Cristo. Ele foi dado aos discípulos. Ele foi dado àqueles que amavam a Jesus e queriam ser como o Senhor Jesus Cristo. Nós nunca temos que esquecer daquele contexto em que o Espírito foi dado à igreja. Quando o Senhor Jesus falou justamente naquela noite em que Ele estabeleceu a ceia com seus discípulos, Ele falou para aqueles que amavam ao Senhor. Aqueles que estavam reunidos com Ele aí eram seus discípulos. Aqueles que o amavam. Aqueles que tinham guardado a sua palavra. De todos aqueles que escutaram a voz do Senhor e as palavras, eles tinham permanecido com o Senhor até o fim, até o final. E eles estavam aí porque o amavam e eles guardavam a sua palavra. Eles criam no Mestre. Eles criam que o Mestre era tudo para eles. Eles criam nas palavras do Senhor Jesus. Claro, eles eram ainda muito imperfeitos, como iria ser demonstrado aos poucos. Mas, mesmo assim, eles o amavam e o Senhor amava eles. E eles o conheciam. E nesse contexto é que o Senhor falou essas palavras. Porque o Senhor sabia a grande limitação que existia na vida deles. Porque o relacionamento deles com o Senhor ainda era muito fraco, ainda eles não tinham essa nova vida, essa vida que dá o Espírito, que faria realmente deles aqueles discípulos que expressariam a vida do Senhor numa vida transformada na imagem do Senhor. Mas eles já estavam naquele caminho. E quando o Espírito Santo foi dado à igreja, foi dado principalmente com esse propósito. O Espírito não veio simplesmente para dar poder aos discípulos, para dar poder para eles fazer a obra de Deus e servir ao Senhor. É claro que o Espírito dá esse poder e Ele dá poder à igreja para fazer a obra de Deus. Mas o principal propósito da vinda do Espírito Santo é conformar eles à imagem do Senhor Jesus Cristo. Porque esse era o propósito da vida daqueles discípulos. Eles tinham seguido o Senhor para serem como o seu Senhor. Eles o seguiam porque o amavam e reconheciam nele o propósito das suas vidas. E então o Senhor lhes falou daquele Espírito Santo que iria aprofundar, a continuar e a realizar aquele ministério que o Senhor mesmo tinha começado entre eles. Amém? Então é muito importante que nós sempre lembremos disso. Que o Espírito Santo veio com um propósito
de nos dar essa vida de união com Cristo e aprofundar essa vida de união com Cristo e nos revelar ao Senhor Jesus Cristo e nos introduzir na glória do Senhor Jesus Cristo e nos transformar de glória em glória na imagem do Senhor Jesus Cristo. Mas para que isso possa acontecer, se precisa que nós tenhamos essa atitude de rendermos, de entregarmos, de confiar no Espírito e permitir que Ele nos conduza, nos guie e nos ensine em todas as coisas. Amém? É por isso que o Senhor falou para eles daquele outro Consolador. Porque assim como eles tinham seguido o Senhor e tinham obedecido ao Senhor, crido no Senhor e obedecido ao Senhor e confiado no Senhor para todas as coisas, assim agora eles deveriam confiar, depender e seguir ao Paracletos, ao Consolador, ao Espírito Santo de Deus. Amém? Então lembre disso. A relação com o Espírito é uma relação de obediência. Mas a obediência, no sentido em que existiu no coração, na vida do Senhor Jesus Cristo, não é uma obediência, aquela obediência dos fariseus e os sacerdotes e os escribas de Israel, aquela obediência a mandamentos, leis e regras obrigatórias, mas a obediência do Senhor é uma obediência de amor ao Pai, baseada na sua confiança absoluta no seu Pai. É como, por isso o Senhor falou para os discípulos que Ele falou assim que aquele que não se voltar como uma criança não entrará no reino de Deus. Lembra dessas palavras do Senhor? Que para nós entrarmos no reino de Deus, nós precisamos voltarmos como crianças. Mas por que Ele falou essas palavras? Aí o reino de Deus, na linguagem do Senhor, não é aquele reino futuro, nem também não é aquele reino... o céu no sentido físico, onde Deus está. O reino de Deus, naquele sentido que o Senhor está usando essas palavras, é o ambiente da presença, do governo, da autoridade, da vontade, dos recursos de Deus, rodeando o homem, a vida humana, conduzindo a vida humana. O reino de Deus era a atmosfera onde o Senhor Jesus Cristo morava, vivia, respirava, caminhava. Ele caminhava, respirava no reino de Deus. O reino de Deus era a presença constante do Pai, rodeando Ele, vivendo nele, caminhando junto com Ele e governando todas as circunstâncias da vida dele. O reino de Deus era a realidade onde o Senhor Jesus morava e vivia. Amém? Mas como nós podemos entrarmos nesse reino? Ele falou, o que temos que fazer? Temos que nos voltarmos como crianças. Agora, deixa eu explicar por que ele falou isso. Num sentido, você sabe, na Escritura, a criança é sinônimo de imaturidade. Como quando Paulo fala aos Coríntios, aí em 1 aos Coríntios, capítulo 3. Aí, sermos crianças é uma coisa negativa. Pessoas imaturas. Mas no sentido em que o Senhor usou a palavra aqui, criança tem especificamente a ver com a atitude do Senhor mesmo para com seu Pai. Ele, para morar no reino de Deus, para existir, para viver no reino de Deus, você precisa ter a atitude do Senhor Jesus Cristo mesmo. E a atitude dele era a atitude da criança, a respeito do seu Pai. Como é uma criança? O que caracteriza as crianças com respeito aos seus pais? Confiança. Sobre todas as coisas, as crianças confiam nos seus pais. Não é isso? Ainda mais, para as crianças, os seus pais são as pessoas mais maravilhosas e perfeitas do mundo. Você pergunta para uma criança pequena, quem é a pessoa mais perfeita do mundo? O que ela vai responder? Minha mãe, meu pai. E ele confia. E se você falar qualquer coisa para ela, ela crê, porque confia. Confia cegamente nos pais. Crê que eles realmente são as pessoas mais maravilhosas que existem. E por isso confia neles. E confia totalmente. Logicamente, quando as crianças crescem, e começam a conhecer melhor aos seus pais, e normalmente os pais não são perfeitos, nem tão maravilhosos,
Então, começam a desconfiar. Mas veja bem, na hora que as crianças começam a desconfiar dos pais, elas começam a rebelar-se contra os pais. Não é assim? Por quê? Porque eles veem que seus pais não são perfeitos, que têm erros, que têm contradições e, portanto, não confiam mais neles e não conseguem obedecer mais a eles como antes. Mas, no entanto, elas consideram os pais as pessoas mais perfeitas, mais maravilhosas do mundo. Elas confiam cegamente nos mandamentos e as palavras dos seus pais. Mas nós temos um pai, o Senhor Jesus tinha um pai, que quanto mais ele crescia e mais conhecia, mais perfeito se tornava diante dos seus olhos. Ele não tinha motivo nenhum para duvidar do seu pai. Ainda mais, todos os motivos cresciam e se aumentavam para ele continuar confiando cada vez mais no seu pai, porque ele conhecia o seu pai. E os mandamentos do pai para ele eram a vida. Você sabe o que fala os provérbios? Se nós queremos entender o sentido da lei de Deus para a nossa vida, nós temos que ler os provérbios de Deus. Aí nos provérbios. Os provérbios, em provérbios diz que a lei de Deus é o caminho da vida. Não fala isso? E diz, ouve, meu filho, os mandamentos do teu pai, porque eles são para ti caminho de vida. O que significa isso? O sentido é que o pai ama o filho. E como ama o filho e conhece a vida, e conhece o caminho da vida, os mandamentos do pai visam ajudar o filho no caminho da vida, fazer dele uma pessoa sucedida no caminho da vida. Não é isso? Você imagina um pai dando mandamentos ou estabelecendo mandamentos e governando a vida do seu filho para trazer mal para a vida do seu filho? Não é que você sabe mais que o filho e você coloca o caminho da vida diante dele. E por isso diz Provérbios, escuta, meu filho, os mandamentos do teu pai. Não é assim? Porque ele sabe mais. Mas nós temos um pai que sabe tudo. O Senhor Jesus tinha um pai que sabia tudo. Os mandamentos dele, do pai para ele, eram o caminho da vida para ele. E ele confiava nesses mandamentos. Então, para ele não eram regras impostas sobre eles, que forçavam ele contra a sua vontade, mas era um caminho mesmo da vida para ele. E agora? Ele confiava como uma criança. Essa era a atitude do Filho de Deus a respeito do seu pai. Você lembra aquela noite em que o Senhor estava naquela barca e veio aquela tempestade, aquela tormenta, e a barca começou a se afundar. E os discípulos, que eram pescadores rudes, né? Até os discípulos, aqueles pescadores rudes, acostumados àquelas tormentas e situações difíceis, até eles estavam apavorados. Porque realmente a barca afundava. Eu nunca passei por uma experiência assim, eu acho que deve ser terrível. Mas já passei aquelas turbulências nos aviões, quando os aviões parecem que caem. E acho que deve ser uma sensação parecida, né? Se não se quer segurar alguma coisa, não tem onde segurar, porque o avião está caindo, né? E eles estavam aí, a barca se afundava. Mas, interessantemente, o Senhor Jesus dormia. Sabe por que ele dormia? Porque ele estava confiado no seu pai. E ele era como uma criança. E ele confiava, o pai estava aí com ele. A barca não se iria afundar porque o pai estava aí com ele. A sua vida toda foi essa vida de confiança absoluta no seu pai. Até o final da sua vida, no último momento, quando ele estava sobre a cruz, quais foram as últimas palavras do Senhor? Pai, nas tuas mãos. Ele entregou o Espírito nas mãos do Pai. Ele confiou na sua morte, na hora da sua morte, no Pai. E assim, irmãos, assim, entre aspas, assim Ele nos ensinou a morrer. Ele nos ensinou como morrer, como todos nós devemos morrer. Sabe como? Como Ele morreu. Entregando o Espírito, confiando o Espírito nas mãos do Pai. Irmãos amados, Ele passou pela experiência da morte.
Ele sabe o que é enfrentar a morte. Ele sabe o que é estar aí, face a face, com essa falta de certeza absoluta. Mas ele confiava. E entregou seu espírito nas mãos do Pai. A vida toda dele foi assim. E os discípulos foram testemunhas disso. Eles observavam como o Senhor Jesus confiava a cada momento e dependia. E para ele a palavra do Pai era a vida, era o alimento dele. Os mandamentos do Pai para o Senhor Jesus eram a vida e o alimento. E nesse contexto é que ele começou a ensinar seus discípulos. Para quê? Para que eles aprendessem a confiar no Senhor Jesus e através do Senhor Jesus no Pai que está nos céus, assim como o Senhor Jesus confiava e dependia em todas as coisas. Amém? Então, nós vendo o relacionamento que tinha o Senhor com o Pai, nós aprendemos como nós temos que relacionar-nos com Deus no reino de Deus. É uma relação de confiança. E para termos confiança, precisamos conhecimento. Porque você não pode confiar em quem não conhece. Você só confia naquele que conhece. E como o Senhor Jesus conhecia o Pai, confiava no Pai. O nosso grande problema hoje é que nós conhecemos pouco ao Senhor Jesus Cristo. E por isso é tão difícil para nós confiar nele. Realmente, temos dificuldades. Mas por isso o Senhor passou aqueles anos, 3 anos e meio com os discípulos, até que os discípulos chegaram realmente a conhecê-lo, para eles realmente confiar no Senhor Jesus Cristo. E aí, nesse relacionamento, eles aprenderam a amá-lo, a conhecê-lo, e eles então entraram nesse relacionamento. Mas, vamos voltar aí ao capítulo 15 de João. Ainda existia uma grande limitação neles, ainda sua fé era muito fraca, ainda sua obediência era muito fraca. Mesmo que eles amavam o Senhor e queriam ser como seu mestre, mesmo assim eles eram ainda muito fracos, porque ainda o Senhor não tinha sido glorificado e ainda o Espírito Santo não tinha vindo às suas vidas. Mas quando o Espírito Santo veio, ele trouxe para dentro das suas vidas a vida do seu mestre. Amém? Lembra que o Espírito é como aquele azeite onde toda a vida do Senhor foi fixada. A vida de obediência, de confiança, de dependência total, completa do Senhor para com o Pai. Essa vida foi fixada no Espírito e foi trazida agora para dentro dos seus discípulos. De maneira que a vida cristã não é uma vida onde nós nos esforçamos para sermos como o Senhor, nas nossas forças, nas nossas energias, no nosso poder, o poder da nossa carne, mas é uma vida onde Cristo se torna a nossa vida. Amém? E por meio da vida de Cristo, nós nos tornamos em discípulos seus, o seguimos e vamos sendo transformados. Por meio da sua vida, nós nos conseguimos e começamos a viver na sua palavra e a guardar a sua palavra. É isso que traz o Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Uma vida de comunhão, de união com Cristo. Amém? O mestre que antes estava fora deles, agora iria estar dentro deles. E o Espírito Santo vem então para nos dar esse conhecimento profundo, íntimo do Senhor Jesus Cristo. Ele me glorificará. Ele nos dará conhecimento de Cristo. Ele fará resplandecer a glória de Cristo dentro de nós. Ele nos mostrará o coração do Filho, a mente do Filho. Ele nos mostrará os sentimentos do Filho. Ele nos mostrará tudo o que o Filho é e tudo o que o Filho tem. Ainda mais, Ele nos mostrará todo o significado da vida do Filho de Deus. Ele nos mostrará o que significou a sua morte, a sua ressurreição, a sua exaltação. Ele revelará tudo o que está na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo para nós. O resultado da obra do Espírito Santo, da revelação que trouxe o Espírito Santo, está aí nas epístolas do Novo Testamento. As epístolas são a revelação do Espírito, fluindo do Espírito, para nos revelar o sentido da vida, da morte e da ressurreição e da exaltação do Senhor Jesus Cristo. É o
Espírito que trouxe esse entendimento. É do Espírito que vem o conhecimento do propósito eterno de Deus. É do Espírito que vem o entendimento acerca da igreja. Tudo vem do Espírito como resultado da vida, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Amém? E essa é a obra que faz o Espírito. Então nós precisamos do Espírito Santo de maneira absoluta para viver a vida cristã. É isso que o Senhor queria ensinar para os discípulos. Agora vocês, assim como vocês dependeram de mim e confiaram em mim e me seguiram em tudo e tentaram de me obedecer em tudo, agora vem uma coisa ainda muito melhor. Agora vocês têm que continuar assim, mas seguindo, confiando e obedecendo ao Consolador, ao Paracletos, ao Espírito de verdade. E isso será ainda melhor para vocês, porque vos digo a verdade. Amém? Quando Ele venha, já não será mais um mestre fora deles, mas estará agora dentro deles. E agora a mesma vida do mestre estará dentro deles. Já não será mais a vida do mestre fora deles, maravilhosa, gloriosa, mas essa vida gloriosa que o mestre tem, essa comunhão eterna que na qual ele morava com o Pai, virá a morar e existir dentro deles. Eles serão imersos dentro dessa vida gloriosa, essa vida trinitária, na qual o Filho vivia, pelo poder, pela graça, pela moradia do Espírito Santo de Deus, pela habitação do Espírito Santo de Deus. Não é isso glorioso, irmãos amados? Mas lembre, o contexto é aquele contexto daqueles discípulos que estavam seguindo ao Mestre. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre como sermos conduzidos, guiados, governados pelo Espírito Santo de Deus. Como nós podemos responder à obra do Espírito Santo de Deus. O Espírito, falou o Senhor, aí nos capítulos, onde ele falou capítulo 14, 15, 16, o Senhor chamou o Espírito Santo o Espírito da verdade. Ele é o Espírito da verdade. Vamos ver aí. 14, 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Aí ele é chamado do Espírito de verdade. Agora, veja o 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade. Novamente é chamado Espírito de verdade. E também aí em 1 João, João nos diz que o Espírito é a verdade. E aí o Espírito é relacionado especificamente com a verdade. A verdade tem a ver com, como é usado aqui a respeito do Espírito de Deus, tem a ver com a realidade das coisas divinas. O Espírito é o Espírito da realidade das coisas divinas. Através do Espírito, as coisas divinas, as coisas celestiais, se fazem reais nas nossas vidas. É pelo Espírito que o conhecimento de Cristo, a pessoa de Cristo, se torna real nas nossas vidas. É o Espírito que nos introduz na realidade das coisas divinas. Ele nos traz a verdade, o conhecimento da verdade, e nos introduz nessa verdade. Ele é o Espírito da realidade. Isso quer dizer o Espírito da verdade. Sem o Espírito de Deus, nada das coisas de Deus se tornam reais nas nossas vidas. Sem o Espírito de Deus, nada de Cristo se torna real nas nossas vidas. É o Espírito que faz real as coisas que pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Amém? É através do Espírito que Cristo se faz real nas nossas vidas. Através do Espírito que a palavra do Senhor Jesus se torna real e viva nas nossas vidas. Amém? Mas sem o Espírito nós não temos realidade espiritual. É pelo Espírito que nós tocamos as realidades espirituais, as coisas espirituais. É no Espírito que nós somos introduzidos no reino de Deus. Aquele reino onde o Senhor Jesus respirava, morava e existia. É por isso que João capítulo 3 diz que através do Espírito nós nascemos de novo e entramos no reino de Deus. Não diz isso?
Você precisa nascer de novo, falou o Senhor Jesus para Nicodemos. Precisa nascer de novo. O que significa nascer de novo? Nascer da água e do Espírito. É pelo Espírito que nós entramos no reino de Deus. Quer dizer, na realidade das coisas espirituais e divinas e celestiais. Se tornam reais para nós. É através do Espírito que o reino de Deus se torna real nas nossas vidas. Sem o Espírito de Deus, não existe realidade espiritual. Sem o Espírito de Deus, a lei de Deus é só uma carga impossível de levar. São regras e mandamentos pesados. Mas através do Espírito, a lei se torna um caminho de vida. Os mandamentos de Deus se tornam caminho de vida. Porque o Espírito virá e escreverá a lei de Deus nos nossos corações. Amém? Então, o Espírito de Deus é aquele que faz real a nossa união com Cristo. Amém? Nós sabemos que estamos em Cristo. Nós sabemos que estamos crucificados e ressuscitados juntamente com Cristo. Nós sabemos que fomos incluídos na morte e na ressurreição. Nós sabemos que estamos legalmente unidos a Cristo por direito. Que somos justificados em Cristo e somos colocados em Cristo. E Cristo é o nosso cabeça. Nós sabemos tudo isso, mas isso só se torna real na nossa vida, na nossa experiência, pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que você tem Romanos 3, 4, 5, 6. Aí você tem toda a obra objetiva de Deus em Cristo. Tudo que Deus fez ao nosso favor em Cristo. Como fomos justificados, como fomos liberados do pecado, como fomos separados de Adão e postos em Cristo. Como Cristo se tornou a nossa cabeça e como fomos incluídos na morte e na ressurreição do Senhor Jesus, de maneira que o nosso velho homem foi crucificado juntamente com Cristo e agora somos ressuscitados juntamente com Cristo. E estamos incluídos no Cristo ressuscitado. Glória ao Senhor. Não é verdade tudo isso? Mas só no capítulo 8 isso se torna real na nossa experiência. Quando? Quando andamos no Espírito Santo de Deus. Amém? Então nós precisamos desesperadamente do Espírito Santo de Deus. Mas temos que compreender, irmãos, que o Espírito é uma pessoa. É o Paracletos de Deus. E o Paracletos nos fala de uma pessoa que vem para nos consolar, vem para nos socorrer, para nos ajudar, para nos ensinar, para ser o nosso advogado. Pessoa na qual temos que aprendermos a confiar e a depender. Como o Senhor fazia também. Então, meus amados irmãos, nós estamos nesse aprendizado. É isso que significa viver no Espírito. Mas para viver e andar no Espírito, primeiramente nós precisamos entender o propósito do Espírito. E o Espírito veio para quê? Para nos dar poder, para nos dar alegria, para nos dar amor. É certo que ele veio para tudo isso. Mas ele não veio, isso é o resultado, o fruto da sua operação nas nossas vidas. Mas para que veio o Espírito Santo? Você, para andar com o Espírito, primeiramente tem que concordar com o propósito, com a intenção do Espírito. Você primeiro tem que se render à direção central do Espírito Santo para o homem. Para que veio o Espírito? Segundo os Coríntios 3, 18. Para nos conformar à imagem do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele veio para nos conformar, não só individualmente, para conformar-nos todos, como sendo um só corpo, à imagem do Senhor Jesus Cristo. Ele veio para aplicar às nossas vidas todas as riquezas insondáveis do caráter, da vida do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele veio para nos dar a mente de Cristo, veio para dar-nos o coração do Senhor Jesus, os sentimentos do Senhor Jesus Cristo. Ele veio para nos comunicar a vontade do Senhor Jesus Cristo. Ele veio para dar-nos uma vida de união com Cristo. E para que Cristo seja formado em nós. Amém? Então, para andarmos no Espírito, primeiramente precisamos entender o propósito do Espírito Santo de Deus.
Porque tudo que o Espírito faz nas nossas vidas, o faz com esse propósito. Ele veio para dar-nos conhecimento de Cristo. Ele veio para aprofundar e glorificar ao Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Ele veio para nos mostrar quão maravilhoso, quão grandioso, quão glorioso é o Senhor Jesus Cristo. Amém? E aí nós começamos a andar no Espírito Santo de Deus. Então hoje vamos falar de algumas coisas mais práticas a respeito de como podemos nós andar no Espírito. Ontem nós falamos, e deixamos ainda pendente falar mais disso, de como naquela figura, ou aquele fato que aconteceu no Rio Jordão, quando o Senhor Jesus foi batizado, nós vemos duas coisas acontecendo. De uma primeira parte, nós vemos João o Batista falando assim: eis o Cordeiro de Deus, apontando para o Senhor Jesus. E de uma outra parte vemos Deus falando do céu, o Pai falando desde o céu, dizendo: esse é o meu Filho amado. E verificando isso, ou comprovando isso, enviando o Espírito Santo como uma pomba que repousou sobre ele. Então, a figura que nós temos aí é a pomba repousando sobre o Cordeiro. Amém? A pomba repousou sobre o Cordeiro. E a palavra repousar significa que ele fez habitação permanente. Ele ficou aí, ele encontrou aí a sua moradia, ele encontrou a sua casa no Senhor Jesus. Ele achou que estava a seu gosto, a seu prazer naquele Cordeiro Santo e ficou aí. A pomba fez a sua morada, seu ninho no Senhor Jesus Cristo. Não é isso maravilhoso, irmãos amados? Porque desde o tempo em que o homem foi criado, o Espírito Santo não tinha achado habitação sobre a terra. É certo que ele vinha às vezes sobre os profetas, os reis, as pessoas do Velho Testamento, mas ele nunca ficava. Ele só ficava um tempo e depois ia embora. Mas agora ele veio, achou habitação, ficou aí, a seu prazer. É como nós falamos, a sua vontade. Quando você chega na casa de alguma pessoa, fala assim: fica à vontade. E o Senhor falou para o Espírito, o Cordeiro falava no seu coração para o Espírito: fique à vontade. Você já falou assim para o Espírito? Fique à vontade. Sua casa. Faça dela o que quiser. É por isso que o Espírito repousou. Porque o Senhor tinha o coração do Cordeiro. Então o Senhor falou assim, Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim. Essa palavra aqui é para todos nós. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Irmãos amados, sabe por que nós estamos cansados e oprimidos? Sabe por que a nossa vida é cansada, oprimida, seca? Estamos esgotados. Porque nós confiamos e vivemos confiando nas forças, na energia e no poder da nossa carne. E todos os homens desse mundo vivem assim. Mas o Senhor não estava cansado. Lembra que nós falamos ontem, a vida do Senhor é uma vida cheia de descanso, de alegria, de gozo. Que os discípulos queriam ser como Ele. Por quê? Veja, vamos continuar lendo. Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração. E o que vai acontecer? E encontrareis descanso para as vossas almas. Qual que era o grande segredo da vida do Senhor? Por que o Senhor tinha descanso para a sua alma? Por que o Senhor não estava oprimido e agitado como nós? Porque Ele era manso e humilde de coração. Ele tinha aquele coração do Cordeiro de Deus. E então ele podia levar o jugo do Espírito Santo.
de Deus. Porque quando ele fala do seu jugo, esse jugo que ele levava era o jugo do Espírito Santo de Deus. Ele era governado pelo Espírito. Ele era levado pelo Espírito. Ele era sustentado pelo Espírito Santo em todas as coisas. Por quê? Porque ele era manso e humilde de coração. E ele estava disposto a seguir ao Espírito e confiar no Espírito em tudo. Logicamente, no Espírito e através do Espírito do Pai. Amém? Você entende qual era o segredo da vida do Senhor? Por isso ele diz, levai o meu jugo. O segredo é nós colocarmos o jugo dele. E qual era o jugo dele? Aquele jugo do Espírito. A pomba estava sobre ele. A pomba morava nele. Mas a pomba não é um animal, um bicho assim, agressivo, impositivo. Ela não é uma águia, um falcão, assim, agressivo. Mas ele é uma pomba. É gentil. Ele não impõe nada sobre nós. Ele não nos obriga a fazer nada. Ele só sussurra, ele só fala. Suavemente. É um jugo leve. Não é? Mas se você escutar a sua voz, ele encherá a sua alma de alegria, de paz, de amor infinitos. Que maravilha, irmãos amados. Ele quer que nós caminhemos com Ele, mas voluntariamente. Que nós nos rendamos a Ele, mas suavemente. Que nós aceitemos docilmente o seu jugo. Então Ele diz, vinde para mim e aprendei a levar o jugo junto comigo. Porque ele levava um jugo. Então aqui a ideia é aquele boi que leva o jugo. Você sabe, os bois sempre vão de dois. Você sempre tem dois, um casal de bois. Sempre. E então os dois levam o jugo. Mas quando você tem um boi novo, o boi novo é muito arisco ainda. Então ele não sabe levar o jugo. Ele quer ir para lá, quer ir para cá, quer fazer ainda a sua vontade. Mas aquele boi velho sabe. Ele sabe levar o jugo. E o Senhor diz, vocês não sabem, mas eu sei. Vinde, eu levarei o jugo junto com vocês. Eu vos ensinarei a levar o jugo, porque eu sei levar o jugo. Então é como se você for aquele boi novo, você é colocado do lado dele, junto com ele. E ele ensina ao boi velho, e então o boi velho ensina o boi novo a levar o jugo. Não é maravilhoso estarmos no mesmo jugo com o Senhor Jesus Cristo? Porque Ele nos ensina como levar o jugo. Ele nos ensina a ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo de Deus. Ele nos dá seu coração. Ele coloca seu coração dentro do nosso coração. O seu coração manso e humilde. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Aí está o segredo para andar no Espírito. O coração do Senhor Jesus. Mas como? Agora nós estamos unidos a Cristo. Viu? É o jugo dele que está em nós. Pelo Espírito Santo de Deus estamos unidos a Cristo. Estamos em Cristo. E o Espírito nos dá, nos ensina, revela ao nosso coração, aos nossos sentimentos, à nossa mente, o coração do Filho de Deus. E assim aprendemos a levar o jugo junto com Ele. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Manso significa disposição a ser conduzido, a ser governado. E humilde significa que nós reconhecemos a nossa necessidade, a nossa dependência dEle em tudo. Disposição a ser corrigidos. Você está disposto a ser corrigido pelo Espírito Santo de Deus? Você está disposto a que o Espírito entre na sua vida e corrija tudo da sua vida? Ou você tem áreas da sua vida que você não, aqui não. Aqui eu sei. Aqui eu não preciso de ajuda. É por isso que você está cansado. Está oprimido. Mas se você deixa que o Espírito entre e suavemente pegue o controle, tome o controle da sua vida em tudo, você vai ver quanto descanso. Mas tem irmãos que não deixam que o Espírito tenha nada a ver com seus negócios.
Eles acham que eles sabem como fazer os negócios. Eles creem que o Senhor Jesus não tem nada a ver com os negócios. Ah, não, peraí, Senhor, esses são meus negócios. Eu sei como fazer aqui. É por isso que você está cansado. Você crê que o Senhor do universo não sabe de negócios? Você crê que Ele não sabe da engenharia ou que sei lá o que você faça na vida? Ele que desenhou todo o universo. E o ajustou de uma maneira que até hoje os cientistas estão maravilhados. Irmão, por isso os discípulos falavam assim. Por isso Paulo falava assim: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Deixe que o Espírito entre e governe toda a sua vida. Deixe que Ele seja o mestre e que a palavra de Deus trate com a sua vida em todas as coisas. Confie nele. Ele sabe melhor do que você o que é bom para a sua vida em tudo. Se você for um estudante, Ele sabe o que é melhor para você como estudante. Se você está na faculdade, Ele sabe o que é melhor para você na faculdade. Se você trabalha, seja qualquer trabalho que você tiver, saiba que Ele sabe melhor o que você, como trabalhar e como fazer esse trabalho. Confie nele, não confie mais em você. Seja como criança, confie em Deus. Seja como essa criança que confia cegamente. O meu pai, o mais grande de todos, o mais maravilhoso de todos, é o mais perfeito de todos. Eu confio nele. Ele sabe. Então, você vai achar descanso para a sua alma. Amém? Irmãos, andar com o Espírito é uma arte que nós precisamos aprender. Porque Ele é uma pomba dócil. E nós precisamos andar com Ele. E para andar com Ele nós temos que ter o caráter do cordeiro. Porque a pomba só repousa sobre o cordeiro. Quando você tem o caráter do, como chama aqui, do cabrito, do bode, o que acontece com o Espírito, sabe? O Espírito nunca briga conosco. Lembra aí, Gênesis 6:3, quando a terra toda virou violenta e agressiva e o homem se corrompeu sobre a terra, Deus falou assim: não brigará mais meu Espírito com o homem. Quando o coração do homem não é manso, é agressivo, é violento, quer fazer a sua vontade, sabe o que faz o Espírito? O Espírito não entra a brigar com você, o Espírito recua. Recua, fica calado e some das nossas vidas. Ele está aí, mas não fala. Irmãos, por isso Paulo falou aos Efésios: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Quando você é violento, quando você é agressivo, quando você deixa que o seu coração se encha de ódio e essas coisas, o Espírito simplesmente recua. Ele não entra a brigar com você. Esse é o segredo de andar no Espírito Santo de Deus. O Espírito não invade as nossas vidas. Ele não entra como um furacão dentro das nossas vidas. Ele não faz assim. O Espírito é gentil, porque Deus é gentil. Amém? Ele procura a nossa colaboração sempre. O grande teólogo puritano do século XVII, John Owen, dizia assim: o Espírito Santo opera em nossas vidas, opera em nós, conosco, mas nunca sem nós. Vou repetir. O Espírito Santo de Deus opera em nós, conosco, mas nunca sem nós. Entendeu o que significa isso? Que a obra que faz o Espírito Santo de Deus em nós sempre visa a nossa colaboração. O Espírito sempre vai chamar para que nós colaboremos com Ele, para que nós nos rendamos a Ele voluntariamente, para que nós desejemos andar com Ele. Ele nunca vai entrar e vai impor ou vai forçar nada nas nossas vidas. Ele nunca vai obrigar a nossa vontade a fazer a sua vontade. Ele nunca vai trazer pensamentos e obrigar a nossa mente a pensar os seus pensamentos. Ele não vai fazer isso, porque Deus
O Deus eterno nos fez com liberdade. Ele não vai violar aquilo que Ele criou e nos deu. Porque se Ele fizesse isso, Ele nos tornaria autômatas, robôs. Mas Ele não quer robôs, Ele quer filhos amados. Ele não é um ditador. Bendito seja seu nome. Ele não é um ditador. Amém? Nós precisamos aprender a andar no Espírito. O Senhor nos falou como? Sendo como Ele, levando o jugo dEle, aprendendo dEle, que é manso e humilde de coração. E então, nos acharemos descanso. E Ele falou, porque o meu jugo é leve, suave, e a minha carga é leve. Quando você vive a vida na força, no poder, na energia, na sabedoria, na inteligência da sua carne, que carga pesada é essa? Que peso é esse sobre a vida humana? Ou seja, você viu quando o Espírito tem o governo, o coração fica leve, sem peso. Porque a carga, Ele a leva. Amém? Nós poderíamos falar muito mais disso, mas só estamos tentando colocar algumas coisas. Então, irmãos amados, vou repetir. A obra do Espírito Santo na vida humana, na vida dos filhos de Deus, de nos conformar à imagem do Filho de Deus, se faz com a nossa colaboração, com a nossa cooperação. Todos os passos que Ele dá nas nossas vidas, todos os avanços que Ele dá nas nossas vidas, todo acrescentamento de Cristo nas nossas vidas, que Ele traz para as nossas vidas, o traz com a nossa cooperação. Esse é o grande segredo. Nós precisamos entender como o Espírito Santo governa as nossas vidas. Eu nasci num contexto pentecostal, cresci naquele contexto pentecostal. E para os pentecostais o Espírito é praticamente uma força, uma energia, um poder que movimenta as pessoas. Então eles acham que andar no Espírito é ser movidos por uma força, por um poder, por uma energia que leva eles para lá, para cá, que faz eles parar, assentar. E eles falam assim, o Espírito me levou, o Espírito me fez falar, o Espírito fez isso, fez aquilo. Como se eles não tivessem vontade, nem pensamento, nem nada. Como se o Espírito possuísse eles. Não é assim como funciona, irmãos. Porque quando você faz assim, na verdade, é a sua carne que está governando a sua vida. O Espírito não trabalha assim nas nossas vidas. Deixe-me dizer que, eu às vezes vejo irmãos, irmão, por que você não fez aquilo? Que você sabia que o Espírito não me levou a fazer isso. Agora o Espírito tem a culpa dos seus erros. Não é assim? Se você falar desse jeito, você está dizendo, não, é o Espírito que é responsável. Eu não sei, eu estou aí sentado, se Ele não me levanta, não me leva, não faz isso, não faz aquilo. Ele fala como se o Espírito tivesse que possuir ele. Anular a sua vontade, anular a sua humanidade, anular a sua personalidade. O Espírito não faz isso, irmãos. Deixa-me dizer, o Espírito não faz isso. Não. Ele traz a nosso coração o conhecimento do Senhor. Ele traz a nossa vontade, o conhecimento, a nossa mente, o conhecimento de Deus. Ele dá o conhecimento. Ele traz e dá o poder para fazer, mas você tem que fazer. Ele traz a verdade à nossa mente. Ele traz o poder para conhecer a verdade e a luz para conhecer a verdade. E Ele revela a verdade à nossa mente. Mas é você que tem que fixar a sua mente na verdade. E quando você obedece, você descobre que o Espírito sustenta a nossa obediência. Glória ao Senhor. Para você tem que fazer. É você que tem que cooperar, você que tem que pensar os pensamentos dele, você que tem que fixar a sua mente nele, é você que tem que fixar o seu coração nele. E isso faz você. Mas se você fizer, é você que tem que obedecer. Mas quando você obedece, você descobre que Ele sustenta a nossa obediência. Você obedece. Você responde. Você não tem que esperar que venha algum poder e faz
que a sua vontade faça alguma coisa. Não, você tem que fazer. Mas o Espírito está aí, sustentando. Por isso diz que Ele dá o querer como quanto o fazer. Mas isso significa que o Espírito produz em nós o desejo e também e dá também o poder. Mas você tem que fazer. Então, eu queria falar um pouco de algumas coisas que nós podemos fazer para cooperar com o Espírito, a obra do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Vamos ler aí 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Diz assim, versículo 7 primeiro. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. Não vamos falar disso hoje, né? Só porque está no versículo. A segunda parte que importa agora. E exercita-te a ti mesmo em piedade. E logo acrescenta, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Irmãos amados, uma das coisas que nós precisamos aprender, e eu acho que precisamos aprender desesperadamente, entre os filhos de Deus, é a disciplina espiritual. Quando você estuda a vida da igreja, partindo mesmo da vida do Senhor Jesus, como vamos ver agora, todos eles viveram uma vida de disciplina espiritual. A disciplina espiritual tem a ver justamente com a cooperação da nossa parte com a obra do Espírito Santo de Deus, com a obra que o Espírito faz nas nossas vidas. É a resposta humana à obra do Espírito Santo de Deus. Não é que as disciplinas espirituais por si mesmas nos tornam santos ou nos transformam, elas não têm esse poder, é o Espírito que nos transforma. Mas pelas disciplinas nós nos colocamos nas mãos do Espírito, nos colocamos na condição de sermos ajudados, socorridos pelo Espírito Santo de Deus. E vamos entender por quê. Mas Paulo diz para Timóteo, exercita-te para a ti mesmo em piedade. Exercitar-se aí, a palavra que usa o apóstolo aí, é a mesma que se usava quando as pessoas iam para a academia, fazer academia, e exercitavam. Os gregos gostavam muito de fazer academia. E eles submetiam o seu corpo a uma disciplina de exercícios para melhorar os seus corpos, a parte física dos seus corpos. Mas Paulo diz que esse exercício, com tudo o bom que ele possa significar, é pouco proveitoso. Mas as pessoas entram numa disciplina, não é assim? Eles afastam um tempo específico das suas vidas para ir naquela academia e fazer aqueles exercícios. Não adianta fazer ocasionalmente, quando eu sinto fazer. Adianta alguma coisa, irmão, fazer assim quando eu sinto ir para a academia? Isso não adianta nada. Será que alguém faz exercícios assim ocasionalmente quando acorda assim com desejo de fazer exercício? Na verdade, ninguém acorda com desejo de fazer exercício. Não é? Mas você sabe que isso é bom para a sua vida. Né? Você sabe que é bom. Então, o que você faz? Você disciplina a sua vida. Você coloca a sua vida sob disciplina e entra naquela disciplina de exercícios. Aí você vai, e você vai, e você vai, e você vai, e logo depois você vai coletar o fruto disso. Não é assim? Paulo está falando dessas coisas, coisas práticas. Mas ele diz que da mesma maneira em que os homens disciplinam o seu corpo, entrando num processo de disciplina, você tem que disciplinar a sua vida para as coisas de Deus. A piedade significa tudo que tem a ver com as coisas de Deus. Na verdade, o mistério da piedade está no capítulo 3, versículo 16. E diz, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Qual que é o mistério da piedade? Veja, Deus se manifestou em carne. Foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima, né? O que significa tudo isso? Isso é o resumo do mistério de Deus e de Cristo. É o resumo daquele
Porque começa com a encarnação do Filho de Deus e acaba quando a igreja seja recebida na glória. Em outras palavras, é o processo pelo qual Cristo é formado em nós. Mas para que isso aconteça, diz Paulo, você tem que disciplinar-se, exercitar-se. Você tem que cooperar. Porque, irmãos amados, nada, da maneira que Deus fez o homem, desenhou a natureza humana, nada se produz na natureza humana que tenha resultados permanentes sem disciplina. Nada. Se você quiser ser um músico, um engenheiro, um médico, você assim ocasionalmente pega um livrinho, estuda e vê se por acaso. Será que você vai conseguir alguma coisa assim? Não, meu amado. Você tem que disciplinar sua vida, entrar numa disciplina de estudo, de formação, difícil, cansativa, mas o fruto você colheita. Mas nós temos para com a vida cristã, para com o assunto mais grande do universo, o assunto mais fundamental e essencial de todos os assuntos da nossa vida, uma atitude ocasional. Nós achamos porque ocasionalmente escutamos uma coisa por aí, ouvimos uma coisa por acá, lemos um livrinho por aí, e aí pronto, tá. Aí de alguma maneira nós chegaremos lá. Meu amado, você está levando a sério a vida cristã? Está levando a sério o propósito de Deus na sua vida? Paulo diz, nós levamos a sério esses assuntos. Vamos ver outra passagem sobre o assunto. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Não sabeis, vós, que os que correm no estágio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Agora, novamente, Paulo está usando a figura daquele atleta que se exercita para alcançar uma coroa. Agora, nesses dias, quando vão ser os Jogos Olímpicos no Rio? O ano próximo? 2016, tá. Você viu como fazem os atletas para preparar-se para aqueles jogos? Olha, a vida deles, toda a vida deles, se resume, aqueles que correm, por exemplo, 100 metros planos, a vida deles toda se resume em 9 segundos. 9 segundos. Já pensou nisso? São só 9 segundos e eles se jogam na vida em 9 segundos. Mas esses 9 segundos, para esses 9 segundos, eles se preparam a vida inteira. É isso que Paulo está pensando aqui. E você se está preparando para a eternidade com Deus. Mas aqueles homens entram numa disciplina apavorante. Eles se abstêm de tudo. Está falando disso, Paulo. Eles não comem a comida que você come. Ele nunca come pizza, nem coisa assim que você gosta, nem vai para as festas. Ele fica aí nessa disciplina. Todos os dias correndo, todos os dias fazendo, para correr 9 segundos. E alcançar uma coroa, uma medalha. Mas como disciplina? E Paulo ficava admirado disso. Você já viu alguma vez algum desses atletas correr? Como se chama aquele que hoje é o mais rápido do mundo? É o... Não sei mais, é? Isso, Usain Bolt. Eu lembro quando era criança, não era criança, era jovem, tinha aquele chamado Carl Lewis, o filho do vento, chamaram ele. Alguém lembra de Carl Lewis? Não é tão velho. Mais ou menos. Carl Lewis, o filho do vento. Eu lembro, ele ganhou 9 medalhas de ouro. Saltando, pulando e aí correndo. Mas era impressionante como ele corria. Quando você via ele correr, parecia que ele estava no ar. Parecia que era tão fácil para ele correr. Para todos nós é difícil correr, mas ele corria como se voasse pelo ar. É por isso que foi chamado do filho do vento.
Como ele corria, como a liberdade que ninguém tinha para correr. Mas essa liberdade foi conseguida ao preço de muita disciplina. Você assistiu alguma vez a um concerto de um grande pianista? Viu como os dedos deles correm sobre as teclas? E parece que ele... Uma liberdade impressionante. Eu gostaria de tocar como ele. Mas quantos anos de disciplina tem esse homem para conseguir essa liberdade? Irmão amado, na vida humana, nada se consegue sem disciplina. Acredite nisso, porque é isso que ensina a Escritura. Paulo está falando que a vida cristã é do mesmo jeito. Logicamente, vamos entender mais um pouco o que isso significa. Porque não é uma... Aqui essas pessoas se preparam, vamos dizer, na força, na energia da sua carne. Mas eles entram nessa disciplina. E Paulo está dizendo, assim como aquele homem se prepara e se abstém, e entra naquela vida disciplinada para obter aquela coroa, assim também vós fazei o mesmo. Eu corro da mesma maneira. Quer dizer, eu faço da minha vida e com a minha vida o mesmo que faz o atleta. Literalmente, veja o versículo 27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Assim como o atleta subjuga seu corpo e faz servir aos propósitos da sua vida, assim também eu faço com o meu corpo. Porque nós estamos correndo para alcançar a coroa incorruptível da glória. E por isso você tem que, o apóstolo sempre comparou a vida cristã com uma carreira. E no final da sua vida ele falou, tenho terminado a minha carreira. Mas para ganhar a coroa, você tem que disciplinar a sua vida. Mas aqui a coroa, irmãos amados, o prêmio, não tem que você imaginar que a coroa da vida, a coroa da glória, é um lugar no céu, lá, uma casa, uma mansão, sei lá o que, um palácio no céu. Não tem nada a ver com isso. A coroa da glória é Cristo formado em nós. Porque o discípulo vai tras o mestre para ser como o mestre. Não é isso? E a coroa é alcançar esse prêmio de ser como o mestre. Paulo falou, eu quero ser achado nele. Quero ser achado nele. E o salmista dizia, eu ficarei satisfeito quando acorde na tua semelhança. Então vamos tentar entender um pouco o que significa isso. E vamos falar de algumas disciplinas espirituais que o Senhor Jesus Cristo mesmo praticou. Porque o Senhor não só ensinou os discípulos com a palavra, mas também com seu exemplo. Vamos ver algumas coisas que precisamos. Tem muitas, mas vamos hoje só falar de algumas poucas que nós precisamos na nossa vida. Vamos ler aí em Lucas capítulo 5, versículo 15 e 16. A sua fama, porém, se propagava ainda mais. E ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Numa versão em espanhol que chama-se a Bíblia de Latinoamérica, a tradução é a seguinte, diz o versículo diz, ele, porém, retirava-se frequentemente para os desertos e ali orava. Porque o grego dá a ideia de que isso não era uma questão ocasional, mas era uma conduta habitual do Senhor Jesus. Era um hábito, uma disciplina na vida do Senhor Jesus. Amém? Qual que é o propósito de uma disciplina, irmãos amados? Tente pensar um momentinho. Ninguém gosta da disciplina, isso já não sabemos. O processo pelo qual você adquire alguma habilidade é uma disciplina. Mas ninguém gosta da disciplina. Mas uma vez que você adquiriu a habilidade, então você gostou da disciplina. Não é assim? O propósito de uma disciplina é produzir em nós um hábito.
Por exemplo, você tem uma criança aí. E você quer ensinar a criança a escovar os dentes. O que você faz? Dá uma aula sobre escovar os dentes à criança? Vem cá, menino, vou te ensinar. Dá uma aula, olha aqui o dentinho, e estou explicando. Pronto, acabou. E depois deixa que o menino vai sozinho aprender a escovar os dentes. É assim que funciona? Não? Por que não? E por que nós achamos então que a vida cristã funciona desse jeito? Que a única coisa que precisamos é uma aula sobre algum assunto espiritual e pronto, cada um de nós verá e conseguirá o assunto. Será? Nada na vida humana funciona assim. A criança precisa de uma disciplina. O pai está aí do lado dele, a mãe está aí. Filho, escova os dentes. Filho, vai lá escovar os dentes. Filho, vai lá escovar os dentes. Filho, quantas vezes? São anos, né? Anos. 2, 3, 5. Mas finalmente se torna um hábito. E quando isso se torna um hábito, o que acontece? Ele já nem precisa pensar no assunto. Se torna uma necessidade para ele. E todos nos sentimos assim a certa hora do dia, que precisamos escovar os dentes, uma necessidade, um sentimento, uma coisa dentro do nosso ser. Mas é um hábito que se adquiriu por disciplina. Agora, deixem explicar um assunto. E aqui nós precisamos prestar muita atenção. Lembra que nós falamos ontem que o Senhor Jesus cresceu sob o governo do Espírito Santo, desde sendo criança. Então, desde criança, ele foi formado pelo Espírito e ele adquiriu hábitos espirituais. Mas todos nós nascimos sob o poder da carne e adquirimos hábitos pecaminosos. Porque assim crescimos todos nós. Então, o trabalho do Espírito tem duas partes. Primeiro, nos livrar dos nossos hábitos pecaminosos. E segundo, introduzir, criar em nós hábitos espirituais. Porque nós não temos hábitos espirituais. Todos os nossos hábitos são hábitos em função da carne. Nós aprendimos a fazer a vontade da carne, a nos render à vontade da carne, a fazer o que a carne pede de nós, o nosso corpo, a satisfazer o nosso corpo. Quando nós falamos da carne, no sentido prático, significa viver para o corpo. Porque viver para a carne é viver para os desejos do nosso corpo. Agora, não tem nada mal, os desejos do nosso corpo não são maus. Estão aí, porque Deus nos desenhou assim. Mas viver para satisfazer os desejos do corpo, fazer do corpo e seus desejos a razão da vida, isso é a carne. Isso é a vida da carne. Você entende o que estamos falando? Então, o Espírito precisa formar em nós novos hábitos. Mas como sempre estivemos sob o governo da carne, então a carne criou muitos hábitos nos nossos corpos. Hábitos pecaminosos. Para nós permitir o Espírito criar novos hábitos, nós precisamos dessas disciplinas espirituais. Que na vida do Senhor Jesus não eram obrigações, nem imposições, nem coisas pesadas. Eram a maneira certa. Eram profundamente parte do seu ser. Como quando uma disciplina produz em nós um hábito. Então, veja aqui. E ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava frequentemente. O que significa isso? O Senhor Jesus, ele precisava de estar sozinho com Deus, o Pai. Essa é uma necessidade fundamental da sua vida. E era então um hábito fundamental, essencial da sua personalidade humana. Fazia parte do seu caráter, o hábito de se apartar e estar sozinho com Deus. Ele precisava disso mais do que tudo. Você lembra quando ele fala em João capítulo 5 que o filho sempre está ouvindo o que o pai fala? E sempre está vendo aquilo que o pai faz? Lembra disso? Mas como acontecia isso? Aqui você tem um segredo. Porque o filho sempre procurava estar sozinho com o seu pai, e ouvir o pai, e escutar o pai. Agora, pense um momentinho nisso.
será que nós não precisamos disso? Se o Filho eterno de Deus, o Verbo encarnado, precisava esse tempo com Deus, será que nós não precisamos disso? Ele precisava para ouvir a voz de Deus. Ele precisava para estar com Deus. Quando o Senhor diz, Marcos capítulo 3, que quando o Senhor escolheu os seus discípulos, os 12, diz que ele subiu um monte e passou a noite inteira sozinho com Deus, orando a Deus. Antes de escolher os 12. Porque era um passo tão grande que ele precisava ouvir a voz do seu Pai nesse ponto. Para ele era um hábito da sua vida, essa solidão com Deus. Mas por quê? Veja o contexto onde acontece isso. Versículo 15. A sua fama, porém, se propagava ainda mais. E ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. O Senhor estava rodeado de pessoas falando para ele, exigindo coisas dele, querendo puxar ele para todas partes. Entende o que estamos falando? Ele precisava encontrar o centro da sua vida. Ele precisava se enfocar da maneira certa, porque muitas vozes, muitas pessoas, muitas exigências estavam puxando dele para toda parte. Mas ele só queria ser puxado por uma voz, a voz do seu Pai. É assim que acontece com as nossas vidas. Nós estamos sempre sendo puxados por muitas vozes, de toda parte. Muitas pessoas demandando coisas de nós. Muitas pessoas exigindo coisas de nós. E nós estamos assim, por toda parte, rodeados. Muito tumulto, muita voz, muito barulho na nossa cabeça. Se você não procura esse tempo sozinho com Deus, você nunca aprenderá a escutar ao Espírito Santo de Deus. Não tem como. Você entende o que estamos falando? Quando o Senhor estabeleceu a lei de Deus, a lei foi dada para o povo de Israel. O quarto mandamento era: santificarás o sábado. Como todas as coisas, o povo de Israel tornou essa lei um peso, uma carga insuportável. Mas no princípio era um caminho de vida para eles. Lembre, a lei é um caminho de vida. A lei visava ensinar eles como viver realmente a vida na presença de Deus. E o propósito da lei era o seguinte, veja comigo, capítulo 5 de Deuteronômio, versículo 12. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor. O sábado significa o repouso, o descanso do Senhor. Os fariseus e os escribas tornaram o sábado numa carga insuportável. Mas ele era um descanso, um repouso. Veja, é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho nele. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. O que significa o sábado, irmãos amados? No centro da lei de Deus. O sentido do sábado é que todos nós precisamos parar regularmente, habitualmente, aqui uma vez por semana, parar de tudo, deixar de fazer tudo, abandonar tudo o nosso trabalho, tudo o que nós temos, todas as nossas preocupações, todas as nossas inquietações, tudo que puxa de nós nessa vida. E muitas coisas puxam de nós, muitas responsabilidades, muitos deveres. Mas essas coisas que puxam de nós, finalmente impedem que nós escutemos a voz de Deus. E nós precisamos nos afastar para estar com Deus. Porque o sábado é para Deus. O propósito do sábado é que nós estejamos com Deus. Sem fazer nada. Sem fazer nada.
Você precisa estar sem fazer nada. E estar com Deus. Esse era o segredo do Senhor Jesus. Porque quando você faz isso, uma coisa impressionante acontece. Começam a cair todas as vozes, todos os desesperos, essa sensação de ser puxado por toda parte. Porque, irmãos amados, deixem-me falar uma coisa para você. A voz de Deus, a voz do Espírito, não compete com outras vozes. Ele não entra na cacofonia das muitas vozes na nossa mente, no nosso coração, tentando se impor e ser escutada. Não. É Deus. Você precisa vir para Ele. É assim que nos ensina a Escritura. É assim que nos relacionamos com Deus. Para ouvir a voz de Deus, você precisa deixar tudo. Porque você está reconhecendo que a voz dele é o mais importante na sua vida. Você está reconhecendo que esse relacionamento com Ele é o que mais importa. Então você deixa tudo e vai para Ele. E aí você escuta a sua voz. Amém? Irmãos, é isso que o Senhor Jesus fazia na sua vida. Os discípulos não só viram Ele falar e ensinar e falar sobre a sua comunhão com Deus, mas eles foram testemunhos de como Ele disciplinava a sua vida para esse tempo com Deus. Mas para o Senhor Jesus não era uma imposição, não era uma carga. Para o Senhor Jesus era a essência da sua vida. Era um hábito espiritual que fazia parte do seu caráter. Amém? Mas para nós, que estamos no extremo oposto, precisamos entrar nesse hábito espiritual. E hábito nenhum se forma sem esforço. Agora você vai me dizer, não, irmão, nós estamos sobre a graça, nada a ver o esforço aqui, irmão. Mas, irmão, deixe-me explicar uma coisa. Paulo diz para Timóteo, 1 Timóteo 2:1, esforça-te na graça. Aqui estamos uma contradição nos termos. Quer dizer que você se esforça na graça. Irmãos amados, quando você vai para essas disciplinas, você não vai sozinho. Você vai na graça de Deus. Você vai no poder do Espírito Santo de Deus. Porque sem esse poder você não poderia criar esse hábito espiritual. Mas você obedece, creia no Espírito, confia no Espírito, entra na disciplina e o Espírito forma essa disciplina na sua vida. Você tem que crer e obedecer ao Espírito Santo de Deus. Ao princípio vai ser difícil, porque toda a sua carne, todos os hábitos do nosso corpo puxam contra as disciplinas espirituais. Isso é assim. Veja outra relacionada com a mesma disciplina. Um exemplo na vida do Senhor e os discípulos. O Senhor, à noite que ele foi entregue, ele foi para aquele jardim de Getsemane e orou aí. Lembra? Aquela noite diz que a alma do Senhor estava angustiada até a morte. Nunca antes o Senhor precisou tanto dos seus amigos quanto essa noite. Como ele precisava de ajuda, de consolo, de conforto. Essa noite terrível para a sua alma. Ele pediu para seus amigos, os seus amados, orarem, velarem com ele essa noite. E eles foram. E eles queriam. Mas o corpo deles puxou deles. E eles ficaram dormidos. Não foi assim. E aí quando o Senhor orava sozinho, eles estavam dormindo. Por que eles dormiram? Porque eles não conseguiram velar com o Senhor 1 hora. Porque não tinham disciplina espiritual na sua vida. Porque o corpo ainda governava a sua vontade. E puxou deles e ficaram dormidos. E o Senhor ensinou para eles uma grande lição essa noite. E falou assim: velai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, a nova vida dentro de nós, a vida do Espírito dentro de nós, está disposto. Mas a carne é fraca. O que quer dizer isso? Que entre nós existe tem duas coisas. Tem a nossa carne com todos os seus hábitos que puxa para um lado. E tem um espírito puxando do outro lado. E é você que tem que entregar a sua vida a essa direção do Espírito para ele criar um novo hábito e vencer os hábitos da carne. E o Espírito traz morte, mortifica os hábitos do nosso corpo, diz Romanos capítulo 8. O Espírito
espírito mortifica, mas se pelo espírito fazeis morrer as obras do vosso corpo, os hábitos do nosso corpo. O espírito traz essa mortificação, mas você tem que velar e orar. O que quer dizer isso? Você se dispor para o Espírito Santo de Deus. Amém? Mesmo quando você pega uma disciplina, por exemplo, um exercício corporal. Não é o mesmo? Você tira o sono, tira o cansaço, o seu corpo puxa para você ir para a cama ou acordar mais tarde, mas você está aí, disciplinando. Amém. Então, no princípio, nenhuma disciplina é fácil. No princípio é difícil, porque todos os hábitos do nosso corpo estão puxando do outro lado. Mas se você entra e crê e obedece, você vai ver. Logo, vai se tornar um hábito. E você vai necessitar, e já não vai ser difícil, vai ser fácil. Amém? Mas, irmão, você acredita no Senhor Jesus? Mas estou falando sério, irmão. Novamente, você acredita nele, confia nele? Você crê que ele é o mestre que vai ensinar a sua vida a viver em plenitude? Então você crê que você precisa aprender as disciplinas espirituais dele? Então, por isso que no centro da lei está o sábado. Porque o propósito, você tem 6 dias para trabalhar, falou o Senhor. Em 6 dias você vai ser puxado de muita parte, muitas coisas vão entrar no seu coração, você vai ficar estressado, agitado, indo de lá para cá. Você já quase não vai conseguir escutar a voz de Deus. Você vai ficar desenfocado. Mas então você volta para o seu centro. 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 E continua seguindo o Senhor. Esse é o propósito do sábado. Então, falando assim claramente, quer dizer que você precisa afastar um tempo físico, real, de relógio na sua vida para estar com Deus. Onde você abre mão de tudo. Como a mente humana é uma questão difícil, você não controla a sua mente. No princípio, você não vai conseguir. A sua mente vai ficar agitada, pensando lá, ok, você está. Não consegue. É por isso que você precisa tempo. Tempo para que a sua mente, para que as águas da sua mente se acalmem. Amém? E você começa a escutar a voz do Senhor. Olha, é uma coisa tão simples, tão fácil. Ele não está pedindo que você faça uma coisa muito difícil de fazer. Uma coisa tão simples. Ele só pede que você creia nele, obedeça. Quando você faz isso, maravilhosamente você vai começar a ouvir a voz do Pai, a voz do Espírito, ordenando sua vida, trazendo todas as coisas ao centro. Mas você precisa crer e entrar nessa vida onde Cristo se faz presente nas nossas vidas. Amém? E eu gostaria de falar, que poderíamos falar muitas outras, mas vou falar só uma segunda disciplina espiritual. Tem várias mais, mas vou falar as 2 que eu acho que agora são principais para as nossas vidas. Primeiro, então, tempo de solidão com Deus. Quando você lê a vida de todos os grandes servos de Deus, você vai ver. Todos eles praticaram essa vida. Estava lendo faz pouco aqui o livro de o irmão Austin Sparks. E ele começa falando aquele livro. Ele diz, me afastei uns dias para ir no campo para estar sozinho com Deus. Ele começa assim, se olhou assim rápido, ele nem só menciona de passado o assunto, mas ele diz, eu fui para o campo para estar sozinho com Deus porque eu precisava, e foi aí que os meus pensamentos foram ordenados e eu ouvi a voz do Senhor. E começa assim. O livro chama-se Pioneiros no Caminho Celestial. Viu? É isso que nós precisamos. E daí, irmãos, a segunda disciplina, que tem a ver com o que nós fazemos para cooperar com o Espírito Santo nas nossas vidas, é a memorização e a meditação da palavra de Deus. Por que precisamos disso? Veja comigo, Salmo 1. Precisamos disso porque a nossa mente tem sido formada
por os pensamentos, as ideias, as crenças do mundo. E nós precisamos que a nossa mente seja renovada. Agora, é o Espírito que renova as nossas mentes. É o Espírito que cria em nossa mente de Cristo. Mas nós precisamos cooperar com o Espírito Santo de Deus. Porque a única coisa que o Espírito não faz por nós é pensar por nós. Somos nós os que decidimos o que vamos a pensar com as nossas mentes. Isso forma parte da nossa responsabilidade, o que nós pensamos. Se você quer deixar a sua mente solta, pensando qualquer coisa, aí está você. O Espírito não vai pensar os seus pensamentos. Você está entendendo isso? É muito importante. Então, a nossa mente foi formada pelo mundo. E a nossa mente está cheia de pensamentos, ideias, conceitos, crenças do mundo. E na vida humana, o que nós cremos governa o que nós fazemos e somos. O que você realmente acredita, as ideias, os pensamentos nos quais você realmente acredita. Não aquilo que você diz acreditar, mas o que realmente acredita é o que governa a sua vida. E isso é muito profundo nas nossas vidas. É por isso que Paulo diz para os Efésios, diz Efésios 4, diz assim, versículo 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. As concupiscências são os desejos do nosso corpo, que governam a nossa mente. Mas diz que nós temos que nos despojar daquele velho homem. Despojar do velho homem significa tirar o velho homem da nossa mente. Porque o velho homem vive nas nossas mentes, nas nossas crenças, nos nossos pensamentos. Veja, 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Quer dizer, na estrutura fundamental de pensamentos, crenças, ideias da nossa mente. E vos revistais no novo homem de Cristo. Quer dizer que a nossa mente chega a ser a mente de Cristo. Mas então, a pergunta é, como nós nos vestimos do novo homem? Quer dizer, como nossa mente chega a ser a mente de Cristo, o novo homem? Só existe um caminho. Porque a mente de Cristo está na palavra de Deus. A palavra de Deus tem a mente de Cristo. Não é isso maravilhoso? Porque Ele é o verbo de Deus. E as palavras dele são a mente dele. Assim como você não pode conhecer a mente de pessoa nenhuma sem ouvir as suas palavras, o que ele fala, o que ele diz, assim também você não pode ter a mente de Cristo sem as palavras do Senhor Jesus. E toda a Bíblia é a palavra dele. Nós precisamos que essas palavras entrem nas nossas mentes e cheguem a ser a vida das nossas mentes. Aquilo que governa realmente nossa mente, aquilo que nós realmente cremos sobre todas as coisas. E como nós cooperamos com o Espírito Santo para isso? Então veja, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O conselho dos ímpios é a mente do mundo. Pedro diz que nós recebemos a nossa vã maneira de viver dos nossos pais. Nós somos muito gratos ao Senhor por os nossos pais, mas se os nossos pais eram ímpios, eles nos ensinaram muitas coisas erradas sobre a vida e sobre tudo. Essas coisas que nós recebemos do mundo se tornaram crenças profundas na nossa mente. Nós cremos nelas, acreditamos nelas e agimos segundo elas. Nós temos crenças básicas, essenciais, sobre como temos que fazermos nos negócios, o que nós temos que fazer com o dinheiro, o que nós temos que fazer com a nossa vida, com os nossos filhos, com a nossa educação, com muitas coisas. Não é assim? E assim agimos. Mas se nós somos verdadeiramente discípulos que estamos sendo conformados à imagem do Filho, nós precisamos ter a mente de Cristo a respeito de todas as coisas da nossa vida. Confiar nas palavras dele e acreditar que essas palavras são a realidade, a verdade sobre todas as coisas. Mas isso não é fácil, porque lembre, essas palavras têm que entrar e
E para isso, primeiro tem que ser tirada a mente do velho homem. Então nós precisamos cooperar com o Espírito Santo de Deus nesse ponto. Então diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, a mente dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Deixem-me explicar alguns assuntos aqui. Logicamente, o contexto social, cultural do Salmo 1 é diferente, mas, no fundo, tudo é o mesmo. O que é a roda dos escarnecedores, irmãos? É quando os homens sentam para brincar de tudo e zombar de tudo. Tem aquelas pessoas que zombam de Deus, das coisas de Deus, riem de tudo, acham que tudo é para piada. O problema disso é que quando você entra nesse mundo, você fica sem fé. Você fica realmente sem poder crer mais. Porque tudo é elevado à trivialidade. Irmãos amados, eu não tenho nada contra a mídia, nem contra a TV de fundo, mas eu vejo que muito do que nós assistimos na tela da TV é essa roda de escarnecedores. Aí você está sendo bombardeado com essas coisas e você depois não sabe por que não tem fé. Irmão, se você escutou pessoas rindo do Evangelho, rindo de Deus, rindo de Jesus Cristo, rindo da Bíblia, ou rindo da vida cristã, ou pior ainda, rindo dos princípios morais que o Senhor nos ensinou, e você depois acha, por que não pode crer? Porque você está sentado na roda dos escarnecedores. Porque a sua mente está governada por esses pensamentos. Você tem exposto a sua mente a essas coisas. E essas coisas estão entrando e se apoderando da sua mente. Mas aquele homem que entende essas coisas, afasta a sua mente dessas coisas. Tem irmãos que passam, ou irmãos que passam assistindo filme após filme. E estão aí vendo novela após novela. E eles creem que isso não, nada vai acontecer. Não, eu sou maduro, irmão. Depois eu leio a Bíblia e está tudo certinho. Não está, irmão. De jeito nenhum está. Porque a sua mente vai se acomodar àquilo que você expôs mais à sua mente. Se a sua mente passa 5 horas ao dia exposto a filmes e novelas, você vai acabar pensando com os pensamentos dos filmes e as novelas. Não tem jeito, porque uma lei, vamos dizer, da física da mente. É assim que funciona a nossa mente. Se você não sabe como funciona a mente humana, aqui você tem o ensino da Escritura. A mente humana funciona quando ela pensa aquilo para o qual você programa a mente pensar. Porque a mente pensa automaticamente, ela é programada para pensar certos pensamentos e depois ela vai sozinha pensando esses pensamentos. Então, se você expõe a sua mente àquela mídia de maneira constante, a mídia vai programar a sua mente. Você nem vai saber por que pensa de maneira deprimida, por que você pensa pensamentos negativos, por que você tem certas ideias. Está aí. O Senhor ensinou isso na Escritura. O que você precisa fazer? O contrário. Veja o que você precisa fazer. Versículo 2. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor. O que significa a lei do Senhor? Você vem e expõe a sua mente a palavra de Deus. Medita nela. Veja o versículo 3. 2. E na sua lei medita de dia e constantemente. O que você está fazendo com isso? Você está programando a sua mente para pensar de maneira habitual, automática, os pensamentos de Cristo. Porque assim funciona a nossa mente. Você ensina a sua mente a pensar. Irmão amado, e para fazer isso, tem um grande segredo. Você precisa decorar a palavra de Deus. No meu coração tenho guardado os teus ditos para não pecar contra ti. Você tem que memorizar, tem que decorar, porque por isso o Senhor falou isso para Josué. Você vai decorar toda essa lei e vai meditar nela de dia e de noite. Porque essa lei é vida. É uma palavra viva. Quando você medita nela, quando você traz ela para o pensamento de maneira voluntária, você traz ela, você obriga a sua mente a pensar nela, você traz ela para a mente, e você traz ela para a mente, o que vai acontecer? Essa palavra trará vida ao seu coração. Veja o que diz o versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água,
a qual dá seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Você tem que decorar algumas passagens principais. E quando você acorda na manhã, veja, essas são disciplinas espirituais. Você traz essas palavras e você medita nelas, e você lembra delas, e você repete elas para a sua alma. E você vai ser introduzido pelo poder do Espírito na realidade dessas palavras de Deus. Porque o Espírito torna real as palavras de Deus na nossa vida. Mas Ele precisa que você pense nelas, traga elas para a sua mente, para Ele tornar elas reais na sua vida. Mas se você nunca faz isso, como Ele fará a sua obra na sua vida? Amém? Você precisa aprender a trazer as palavras de Deus dia e noite à sua mente, para você entrar na realidade dessas palavras. É certo, o mundo está puxando sempre para fora. É por isso que você precisa criar esse hábito na sua vida. Essa é uma segunda disciplina que você precisa na sua vida. Amém? E você precisa começar agora. Agora. Trazer essas palavras. Daí você vai ver que essas palavras servem para tudo. Você vai ver que é muito mais fácil orar com as palavras de Deus que sem as palavras de Deus. Você usa a palavra de Deus para orar. Você tem que aprender essa oração do Senhor Jesus. Sabe por que o Senhor ensinou a orar os seus discípulos? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Lembre essas palavras do Senhor. Você tem que decorar essa oração. Não para repetir como um papagaio a oração. Mas sabe por quê? Porque quando você traz essa oração à sua mente, essa oração guia a sua oração. Conduz a sua oração diante de Deus. Você pega o Salmo 23 e vai orando com o Salmo 23. Vai trazendo a realidade de Deus para a sua vida no Salmo 23. Você pega o Salmo, e tem muitos salmos para fazer isso. Pega aqueles principais passagens, Filipenses 2, Efésios 1. Vai pegando e vai decorando e vai orando com eles. Irmão, esse pequeno exercício na sua vida espiritual, esse pequenino exercício de piedade na sua vida espiritual, vai trazer uma grande diferença na sua vida. Porque você está alinhando a sua mente com a mente de Cristo. E quando você alinha a sua mente com a mente de Cristo, a vida de Cristo flui na sua vida. Amém? E você está cooperando com o agir do Espírito Santo na sua vida. É por isso que o Senhor falou, quem me ama, guardará a minha palavra. E através dessa palavra, o meu Pai o amará, e viremos nele e faremos nele morada. Mas para que o Senhor realmente faça morada nos nossos corações, o nosso coração tem que estar cheio da palavra do Senhor. Amém? Então, eu acho, irmãos, que vamos terminar por aqui, por enquanto. Eu creio que no mínimo essas duas disciplinas vão nos ajudar muito. Uma outra coisa, na vida de comunhão, nós precisamos trazer também a palavra de Deus para a nossa vida de comunhão. Colossenses diz, capítulo 3, diz que a palavra de Cristo more em abundância em vos, falando entre vós, na comunhão, na vida de comunhão, falando entre vós, com essa palavra de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós nos juntamos para falar vida de comunhão, né? E falamos de futebol, eu não estou falando que nós não podemos falar dessas coisas. Mas se tudo que nós falarmos quando estamos em comunhão é de futebol, do tempo, do clima, sei lá o quê, histórias por aqui, histórias por lá, nós não estamos aproveitando nossa vida de comunhão. Sabe por quê? Porque nós somos muito fracos. E às vezes, nem com muito esforço conseguimos fixar a nossa mente na palavra de Deus. Mas então nós chegamos para o corpo e o corpo nos ajuda. Irmãos, nós temos tantos dias da semana conversando e ouvindo tanta coisa nada que não tem nada a ver com o Senhor. Então, quando nós chegamos para estarmos juntos, não seria bom nós escutarmos falar sobre aquele Senhor que é a nossa vida e o nosso todo? Quanto nos ajuda isso? Mas nós chegamos para essa comunhão e falamos de qualquer coisa e vamos embora. O que adiantou isso?
Não temos disciplina com as nossas mentes. Ou chegamos para a reunião, escutamos a palavra e ouvimos uma palavra que nos renova, nos fala ao coração, mas daí saímos para lá, cruzamos a porta e vamos falando de qualquer coisa. Aí a palavra some da nossa mente. Daí aos poucos dias você nem lembra dessa palavra, porque você não tem disciplina espiritual na sua vida a respeito da palavra. A palavra se fixa na nossa vida quando nós repetimos ela, trazemos ela, ruminamos a palavra de Deus. Porque a palavra meditar no hebraico significa literalmente ruminar a palavra de Deus. Você tem essa disciplina na sua vida. Você traz essa palavra e ruminha nela até que ela finalmente se fixa na sua vida. Porque, veja o que acontece. O gado, ele precisa ruminhar porque o gado, para tirar todo o alimento da grama, ele tem que trazer uma e outra vez a grama. E masticar ela. E novamente, e novamente, e novamente. Até que finalmente tira dela todo o alimento. Mas nós somos assim como aquela semente que foi semeada no caminho. Você escuta a palavra, vai para casa, entra com outras palavras, outras vozes, e esquece da palavra. A palavra não tem fruto nenhum na sua vida. Nós precisamos, irmãos, aprender a disciplina de meditar na palavra de Deus. Porque as palavras de Deus são a nossa vida. E precisamos sermos disciplinados não só na vida individual, mas na vida de comunhão acerca desse ponto. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor nos ajudar nesses pontos. Você precisa meditar na sua vida e reorganizar a sua vida se é necessário, para que a sua vida tenha essas coisas como foco e como centro. Se você realmente quer viver uma vida no Espírito Santo de Deus, você precisa disciplinar a sua vida para o Espírito Santo de Deus. Você precisa alinhar a sua vida com o Espírito. E essas disciplinas que estamos falando hoje são as maneiras que nós alinhamos nossa vida com o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos pelos dias que estivemos juntos aqui, ouvindo a Tua Palavra. Mas nós não queremos sermos só ouvidores da Tua Palavra, mas queremos sermos aqueles que fazem a Tua Palavra. Nos ajuda, Pai, a trazer toda essa palavra à nossa vida e nos centrarmos nessas preciosas disciplinas espirituais. E sermos imitadores do Senhor Jesus na sua vida sobre a terra. Queremos reorganizar a nossa vida, se for preciso. Nós queremos trazer a nossa agenda aos Teus pés. Todo o nosso tempo diante de Ti, Pai. E nos colocarmos aos Teus pés. E organizar a nossa vida segundo aquilo que é o fundamental, o essencial. Nós queremos ter esse tempo, afastar esse tempo para Ti, de comunhão, de solidão contigo, para ouvir a Tua voz. E queremos afastar esse tempo para estudar, meditar e decorar a Tua palavra. Não simplesmente apartar, querer, mas queremos fazê-lo. Dispormos agora a obedecer a Tua palavra e o Teu Espírito. Nós desejamos sermos conformados à imagem do Filho de Deus. E queremos que o Espírito possa fazer essa obra. Nós sabemos que não é a obra da nossa carne, da nossa sabedoria, nem nosso poder, que é o Espírito que faz essa obra em nós. Mas também sabemos que nós somos chamados a cooperar com aquele bendito Espírito, a sermos mansos e humildes, e levar o jugo do Espírito, e ouvir a sua voz, e obedecer a sua voz, e nos alinhar em tudo com Ele. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.